palavra de Deus diz em João capítulo 1, verso 12, que mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e a saber, aos que creem em meu nome, e aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Diga para o seu filho: você é um filho muito amado do Senhor. Irmãos, isso tem gerado no meu coração algo que sempre nós falamos a respeito de ser amado, de filho amado, você é amado de Deus e tudo amado, mas como passar isso a ser uma realidade nas nossas vidas? Antes, eu queria que você pensasse aí agora, e depois eu quero fazer uma dinâmica com você. Se você hoje pudesse jantar com alguém, só uma pessoa, quem você escolheria? Tirando Jesus, que vocês aqui é tudo crente, você vai querer todo mundo ver Jesus. Tirando Jesus, quem que você jantaria hoje? Pode ser alguém que já viveu, passou pela sua vida, um parente, ou alguém próximo, a esposa, né? Você está aí do lado. Quem que você hoje convidaria para jantar com você? Quem? Só guarda isso aí, que depois no final eu quero fazer uma dinâmica com você. Quem você jantaria hoje? Sei que tem irmão sonhando com todo tipo de pessoas aí, né? Mas interessante, irmãos, que a questão da paternidade, e eu quero falar um pouco a respeito disso. O Senhor tem incomodado muito a respeito de nós como liderança. Primeiro, aquele que é pai, e aquele que é o nosso pai, ele nos ama, ele exorta, ele ensina, ele disciplina, porque ele ama. E dentro da nossa igreja, o que eu tenho percebido com o passar do tempo? Não sei se é só comigo ou se você já passou por isso. A maioria das pessoas aqui, elas lideram pessoas aqui, amém? Então, se você lidera alguém, o Senhor confiou essa pessoa a você. E qual que é o segredo de liderar com êxito essa pessoa? É você entender que você é filho, mas também que você é pai. Seja natural, aqueles que têm pai, que têm filhos, ou seja espiritualmente, Deus te deu um rebanho para que você possa cuidar. E qual que é a melhor maneira de cuidar? Tendo a sensibilidade de pai, tendo essa função de pai. Então, como eu disse, o pai, ele ensina, ele disciplina, ele corrige, e eu estou aqui um pouco para ajustar algumas coisas que eu percebo no meio da caminhada, não tem nada a ver com você, mas que a gente tem que ajustar. A palavra de Deus diz que nós devemos exortar os filhos. Exortar fala de chamar para perto, fala para ensinar, como eu disse. Eu não sei se acontece isso com você, mas você já parou e perguntou a alguém da sua célula, do seu discipulado, da sua igreja, da sua rede, e falou assim: olha, eu não estou vendo o irmão fulano no culto, por que ele não está vindo? Você sabe o que aconteceu com ele? Irmãos, quantos aqui sinceramente já escutaram de alguém que está próximo dessa pessoa que não veio no culto, ou na célula, e a pessoa falou assim: ah, pastor, ele não quer nada com nada, ele não quer saber de igreja. Quantos já escutaram isso? Isso é algo normal dentro da igreja. Mas por que a pessoa fala que ele não está nem aí ou não quer nada com nada? Porque a pessoa não assumiu o papel de paternidade. Porque aquele que é pai, assim como o Senhor é nosso pai, ele não vai abandonar, ele vai até o fim. Não tem um porquê. Talvez ele não vai conseguir, ele está desgastado, concordo plenamente. O filho pode estar lá nas drogas, mas o pai continua sendo pai. O filho pode estar em coma alcoólico, mas o pai continua da forma que está. E assim como no filho pródigo, o pai está sempre com as portas abertas para receber. Nós temos que elevar o nosso nível de paternidade. E eu não estou falando aqui que você tem que cuidar da sua ovelha como fosse seu filho de natural, que é lógico que tem uma diferenciação, mas tem princípios que você tem que usar. Tem princípios que nós, como igreja, nós temos que entender. Porque não adianta falar: ah, não, esse aqui é filho. Não, o Mateus é filho. Ah, o Léo é filho, o Rafael é filho, o Felipe é filho. Mas eu, como pai, se eu chamo ele de filho, o que eu tenho feito para demonstrar a minha paternidade por aqueles que o Senhor realmente confiou nas minhas mãos? Essa que é a grande questão. Essa é a questão que nós temos que entender. Então, se nós entendermos isso e vermos de fato aquilo que o Senhor tem para nós, você vai começar a meditar algumas coisas.
Então tá bom, Mateus tem lá o Filipinho, que é filho. Quantos tem filhos aqui? Pois é, seu filho, Mateus, ele come a hora que ele quiser? Ele dorme a hora que ele quiser? Ele faz o que ele quiser? Não. Então por que nós fazemos isso dentro da igreja com aqueles que o Senhor tem nos confiado? Por que nós temos agido de formas, às vezes, como um pai desnaturado, não temos cuidado de fato do rebanho que o Senhor tem nos confiado? Sabe por quê? Se ele não tem hora para dormir, então pensa, seu discipulado, e agora eu vou entrar, talvez vou começar a falar com você, seu discipulado, sua reunião de célula, sua reunião de discipulado, o seu culto, será que ele está dentro daquilo que você sentaria para se ouvir? Será que não está demorando demais? Você já parou para pensar que o seu filho, que é aquele que você cuida, ele tem que trabalhar no outro dia, e às vezes você estende até meia-noite, 1h e não preocupa com ele? Eu não quero trazer um peso para você, mas eu quero trazer uma leveza para você como líder. Você tem que gerar um rebanho de filhos que estão dispostos a estar com você o tempo todo. E talvez uma reunião de discipulado de 15 minutos vai fazer mais efeito do que uma reunião de 2, 3 horas. Sabe por quê? Porque ele vai se sentir amado. A hora que você falar assim, olha, hoje nós vamos terminar aqui, porque amanhã você trabalha de manhã, então eu queria que você tivesse essa liberdade. Então, se nós tivermos essa preocupação, assim como nós temos com os nossos filhos, e abre-se um parênteses aqui, eu sei que tem reuniões que vão extrapolar, eu sei que tem reuniões que vão passar do limite, eu sei que tem reuniões que você tem que ajustar e vai demorar, mas a maioria delas não, irmãos, eu tenho percebido claramente isso. Nós temos que ajustar algumas coisas, porque se são nossos filhos, por que nós não conseguimos organizar essa agenda? Por que nós não conseguimos parar e entender de fato aquilo que o Senhor quer que a gente faça? Então você já parou para pensar realmente que essa sua ovelha, ela tem que se alimentar, e aí vai caindo num problema sério. Por exemplo, eu falo por mim, começando por mim, essa palavra é para mim. Quantas vezes eu saio daqui do prédio meia-noite, 11h30, 1h, e aí até encontro vários irmãos aqui, né? Sai daqui e vai para a padaria 24 horas. Aí você vai comer, chega em casa 2h, mas no outro dia, talvez você está tranquilo, mas o seu discípulo, o seu filho trabalha no outro dia. Eu sei que tem dias de evento que a gente vai ficar até mais tarde, mas para pensar. Será que você pararia para se ouvir? Aquilo que eu falo sempre, né? Você casaria com alguém igual a você? Então nós temos que nos analisar, entender o que nós estamos ultrapassando, extrapolando, para poder realmente ajustar isso. Como estou entendendo aqui, diga amém. Então, não seja cansativo, não seja demorado, traga mensagens diretas, ajuste o que tiver que ajustar, porque isso que eu estou fazendo uma introdução, na verdade agora eu entro na palavra que eu quero ministrar para você. Mas aquele que é pai, ele ama. Quantos pais espirituais nós temos aqui? Diga glória a Deus. Então vira para o seu vizinho e fala assim, aprenda a amar o seu filho, seu discípulo. Então ele também não abandona, o pai não abandona, o Senhor não nos abandonou. Então como que nós fazemos isso com outras pessoas? Quantas pessoas às vezes que não estão vindo no prédio que você frequenta, na sua célula, e você ainda não ajustou para poder reunir a célula, por exemplo, e vai lá, não, vamos lá, vamos fazer uma serenata, vamos falar que ele é muito amado, que ele é muito importante, e vamos constranger ele em amor para que ele possa ver. Então o verdadeiro pai, que tem aquela essência de paternidade, ele vai cuidar. E eu quero levar você a pensar dessa forma, depois eu quero chegar onde eu quero chegar aqui, porque o verdadeiro pai, ele não vai de forma nenhuma abandonar ninguém, não vai desamparar, ele vai proteger, ele vai prover. Por quê? Porque ele é pai. Mas quantos pais aqui, e eu vou usar o exemplo que eu já falei do Felipe, vamos imaginar que o Mateus, não é o caso, mas ele chega lá e não tem nada para comer na casa dele, nada. E aí o Felipe fala, pai, eu quero comer. O que o Mateus vai fazer como pai? Ele vai procurar um meio para dar comida, ele vai procurar um meio para servir o filho. No nosso meio o que acontece? Vai ter o contagem regressiva. Não, caro demais. Não, vai ter o amor que pensa, meu Deus do céu, só sabe cobrar essa igreja. Por quê? Porque não entendeu o que você é.
como pai espiritual. O pai, ele não reclama, ele não murmura, ele vê uma possibilidade de alimentar o filho. Nós estamos falando de um alimento espiritual, para que ele possa ser suprido e não possa dar trabalho quando ele crescer, não possa morrer espiritualmente, ser desnutrido espiritualmente. Mas o pai, ele pensa na solução. O pai, ele vai falar, não, vamos dar um jeito, não vai ficar ninguém de fora. Por quê? Porque eu sou pai. Quantos aqui creem que você foi levantado para cuidar de pessoas? Diga amém. Quando você entende isso, você vai ser gentil, vai ter compaixão, vai ser generoso, não vai ficar murmurando por coisas tão pequenas. Eu lembro, e você tem que aprender a instruir em amor e alinhar essas coisas. Eu lembro que teve uma oportunidade, e eu quero deixar essa dica para você, que não adianta ser... pastor, por que não fez inscrição nisso? Por que não fez aquilo? Por que o prédio está sujo e tal? Tem coisas simples que você como pai pode fazer. Eu lembro uma vez, eu cheguei num prédio, e as cadeiras estavam todas bagunçadas, e eu tinha que ministrar, e o culto era no outro dia. E aí eu poderia muito bem ligar para a pessoa e falar, é o seguinte, aqui está uma bagunça, quem que é o responsável, tal, vem cá e vem arrumar agora. Seria normal, mas não é uma atitude de um pai realmente que quer ensinar. Sabe o que eu fiz nesse dia? Eu, sozinho, minha esposa é a prova disso, fui lá e arrumei todas as cadeiras. Aí filmei, falei, olha, eu gastei 25 minutos para poder arrumar todas as cadeiras. Então, eu espero que das próximas vezes, vocês não deixem mais desarrumado. Pergunta se eu tive problema mais, irmãos. Não tem. Por quê? Porque o verdadeiro pai, ele ensina em amor. Ele fala de uma forma que o filho, que o discípulo vai entender e não vai questionar depois. E você foi chamado para isso. Não adianta você questionar. Ontem mesmo tivemos um caso aqui que eu conversei com o irmão, falei, aconteceu isso, tal. Pronto, falei com ele, ele falou, não pastor, está certo, me perdoe, não vai acontecer de novo. Pronto, fiquei com a palavra dele, não vai acontecer de novo, amém, glória a Deus. Não adianta você pensar que você, como um pai que disciplina dentro da igreja, você vai pegar uma varada e paulada no seu discípulo o tempo todo. Isso não está no coração do Senhor. Em algum momento o Senhor te disciplinou dessa forma? De bater, de chicotear? Não. Por quê? Porque Ele te ama. Você foi chamado para amar. Fala para o seu vizinho, você foi chamado para amar. Então, entenda, você tem que entender que você foi escolhido para cumprir um grande propósito. Mas eu quero começar agora a ministrar o que eu quero ministrar com você. Isso aqui foi só uma introdução para que você entendesse o que eu quero falar com você. Irmãos, no Evangelho de Lucas, eu estava lendo sobre esse texto e não comentei nem com a Cristiana a respeito do que eu iria ministrar, mas Deus falou muito comigo nesse texto. Lucas capítulo 17, a partir do 26, aqui é mais ou menos assim, os fariseus estão perguntando como é que seria o fim dos tempos, e aqui diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia de Ló, saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Sabe, nós estamos muito perto da volta de Jesus. A contagem regressiva já começou. E eu, pensando nisso, falei, não, isso tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo. Então, a geração que nós estamos vivendo é uma geração com muita pornografia, com muito consumista. Aqui quando fala, primeiramente, nesse primeiro versículo, qual que era a geração de Noé? Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Sabe, isso aqui fala de uma quebra de aliança. Isso aqui fala que o povo hoje, trazendo para a nossa realidade, está tranquilo em relação à pornografia, está tranquilo em relação ao consumismo,
casava e casava de novo, e descasava e casava de novo. É o que está acontecendo hoje. E no final dos tempos, e aí passou para uma outra geração, que foi a de Noé. E o que fala no verso 4 em diante, né? Aliás, aqui em Malaquias, antes de falar sobre isso, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe, quando passa para outra geração, para a geração de Ló, já não fala-se mais de família. Aqui ele fala, casava e descasava, mas aqui o que ele fala? O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam e plantavam e edificavam, mas no dia de Ló, de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Ou seja, não tinha mais casamento. E é o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje? Comércio, dinheiro, homofobia, LGBTQI+, feminismo e tudo que você quiser colocar nesse bolo aí. Deixa eu te falar, esse povo sabe falar, ele sabe explicar e sabe colocar na mente dos filhos espirituais que Deus está nos dando, muitas coisas. E você tem que estar afiado para quê? Para rebater essa mentira do diabo, essa escravidão que o diabo tem colocado a esses irmãos que o Senhor tem nos confiado. Então, a partir dos dias de Ló, o que aconteceu? Não tinha mais família, foi destruição total. A realidade hoje é o quê? É raro ter a figura do pai. Você vê os encontros de criança, você pede para levantar a mão, são 60%, 70% que não tem o pai, ou os pais são divorciados, ou separados, ou não tem nem pai na certidão. Falta a figura do pai. E aí cabe a quem suprir isso? A igreja, a liderança. Sabe por quê? Porque a família está acabando, irmãos. A família está acabando, está se destruindo com tudo. Está destituindo. Você viu a maior coisa que a gente viu aí, a política que aconteceu agora, briga até dentro da igreja, dentro das famílias. Isso não é o nosso coração, não tem que estar colocado nisso, irmãos. Nós temos que levantar a bandeira de quê? De que o Senhor vai voltar, e nós vamos pregar as boas novas. Sabe por quê? Porque nós precisamos de ter uma paternidade. Pastor, mas por que você está falando isso? Pois é, quando acontece tudo isso que eu estou te falando aqui, acontece uma geração órfã, sem referência de pai, sem referência de mãe, e aí o que acontece? Nós precisamos assumir um papel de paternidade. Eu fui procurar onde tinha um papel de paternidade de alguém que não era pai na Bíblia, mas que assumiu o papel de paternidade. Aí eu estava lendo o capítulo de Atos 16, vou ler com você agorinha, mas aqui fala de Timóteo, em Atos 16. Interessante que, quando ele começa aqui, ele fala assim, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas o pai era grego. Dele davam um bom testemunho aos irmãos em Listra e Ícone. Quis Paulo que fosse a sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que os observasse, e as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, aumentando em número. Paulo assumiu uma responsabilidade de pai espiritual de Timóteo aqui. Interessante que nós temos que ver nesse texto, é a primeira coisa que eu quero deixar aqui para você. Paulo circuncidou Timóteo. Isso fala de intimidade, fala de intimidade, fala de relacionamento, fala de transparência. Sabe, em tempos atrás, eu já vi muitos irmãos falarem que, vou trazer para a minha realidade, você acha que adianta eu chegar em casa e falar assim, Rebeca, me dá seu celular e sua senha que eu quero verificar a sua vida aí? Você acha que isso eu vou conseguir alguma coisa? Não vou. Mas tem líder que faz isso. Tem líder que quer vigiar o discípulo dessa forma, o filho dessa forma. O pai
espiritual, que assume o papel como Paulo assumiu aqui de Timóteo, é aquele que se aproxima em transparência, em realidade, em vida, e passa a vida de Deus, e começa a ter um relacionamento com o filho, com o discípulo, e aí ele passa a confiar, e ele passa a ter uma vida transformada, e passa a confiar a vida dele. Essa é a promessa de Deus. Se você quiser pegar o celular e pegar uma senha e vamos dizer assim, dar um castigo de não entregar o celular, tudo bem, você vai ter um êxito, mas o relacionamento, a intimidade, ela é gerada com esse coração de servir, esse coração de pai. Fala assim: o Senhor está te dando um coração de pai. Sabe, Davi, ele era apaixonado pela presença de Deus, apaixonado, e ele tinha um sonho, era construir algo para o Senhor. Tá bom, ele era um bom guerreiro, mas o que foi que o Senhor pediu para que ele fizesse? Que ele tivesse um bom relacionamento com o filho. Simples, simples. Então, você foi chamado para ser um pai geracional. Aquilo que você tem recebido, nós temos recebido da nossa liderança, pastora Luiz, pastor Wilson, você tem recebido de mim, você tem recebido do seu pastor, é para ser transferido para a próxima geração. Nós somos uma igreja geracional. Fala para o seu vizinho: nós somos uma igreja geracional. Sabe, além de circuncidar, de tocar na intimidade do filho, segunda coisa que eu quero colocar para você aqui, é que você deve apontar e afirmar a identidade do seu filho. Sabe, nunca treine um filho para ser igual a você. Fala para o seu vizinho: nunca treine um filho para ser igual a você. Sabe, se você pegar o exemplo do castor, todo castor, ele constrói barragens, mas nenhum castor chega: não, agora eu resolvi, vou construir essa casa aí, essa barragem em cima da árvore. Não tem isso. Ele faz igual. Mas o ser humano é diferente. O ser humano tem um poder de escolha. Então você pode ser um profissional da saúde, você pode ser um advogado, você pode ser um jogador de futebol, você pode ser um pastor, mas você tem escolhas. Mas aonde você escolher, você pode de fato ser um referencial, ter essa referência de pai. Sabe por quê? Porque você é filho, você tem uma referência. Por mais que você não tenha pai, por mais que você não considere os pais espirituais que Deus tem te dado, você tem uma identidade de filho, e você pode ser pai de alguém que o Senhor está colocando para você cuidar. Quando você entende que você é pai aqui, diga glória a Deus. Sabe, terceira coisa, você tem que preparar os filhos para a próxima estação. Sabe, Davi, ele começou matando um gigante, e treinou muita gente para matar, e ele podia ter sido chamado da geração da espada. Mas aí ele gera Salomão. O que ele pede e aconselha Salomão? Fala assim: olha, peça sabedoria. Ele não fala peça uma espada afiada para você matar igual eu mato. Não, Davi entendeu que o bastão tinha que ser passado, mas o que movia era a presença de Deus. Então não adianta você ser um matador de gigantes como Davi. Salomão poderia ser, mas Davi aconselha eles que peça sabedoria, ou seja, peça direção de Deus, peça presença do Espírito, peça convicção no chamado que Deus te deu. Quantos têm convicção no chamado que Deus te deu aqui? Diga glória a Deus. Sabe, você tem que ensinar isso bem para os seus filhos, para aquilo que o Senhor tem confiado, para não gerar dúvida. Sabe por quê? Porque o mundo, como eu disse, está de cor e salteado ensinando tudo isso. O que é um LGBT, o que é você ser um partidarismo de política, o que você deve fazer ou não fazer lá, está todo mundo explicando direitinho, pintinho por tintim. E nós como pai, nós estamos negligenciando os filhos que o Senhor tem nos dado, não passando esse legado, essa identidade de filho. Então você tem que entender que você foi chamado sim, para de fato preparar a próxima geração. Por isso nós cuidamos das crianças, por isso nós cuidamos dos adolescentes, dos jovens. Por quê? Porque o outro lado sabe muito bem, meu irmão, nós temos que ensinar a palavra de Deus o tempo todo. Quarta coisa que eu quero falar para você, é que o pai, ele derrama unção dobrada sobre o filho.
Sabe, eu estou aqui hoje com esse alvo de 1000 líderes, justamente para derramar uma unção dobrada sobre as nossas vidas, porque nós vamos dobrar esse número de líderes, porque existe um poder sobre isso. Então aqui o maior exemplo que nós temos aqui é Eliseu e Elias. O desejo de uma porção dobrada. Quantos desejam de fato uma porção dobrada? Sabe, é o espírito de Elias que é falado aqui em Malaquias, que é liberado sobre nós. Não é o espírito de Daniel, de Samuel, de Jeremias, não, é o espírito de Elias. Mas por que é o espírito de Elias? Você parou para olhar se os outros têm filhos? Quem fala que tem filho aqui é Elias. E o seguinte, fala que Elias fez 12 milagres, mas Eliseu fez 24 milagres. Ele dobrou aquilo que o pai tinha feito, espiritual. Você foi chamado para passar um legado, para passar um bastão, e nós temos ouvido falar isso bastante no nosso meio, como videira e vinha, para essa geração que está vindo, para que eles possam fazer muito mais do que aquilo que você está fazendo hoje. Isso que está acontecendo como videira, nós somos pastores que somos só trampolim para aquilo que Deus vai fazer com vocês. Você consegue imaginar, hoje com quase 3.000 crianças nas nossas células, 3.000 crianças, daqui 5 anos são 3.000 jovens, daqui 10 anos são 3.000 casais, e aí vai, não para. Tem gente que está no ventre, que vai nascer ano que vem, que daqui 5 anos vai ser kids. Você consegue parar para pensar que nós estamos num tempo de igreja, que você olha para o lado aí para você ver, é uma igreja muito jovem. Fala para o seu vizinho assim: nós temos muita lenha para queimar. Aí você fala: pastor, eu não sou jovem. É jovem. Nós vamos falar aqui sobre a terceira idade, que vai ter irmãs aqui que vão dar testemunhar a respeito das células que estão liderando. Irmão, 100 anos aqui é algo muito pequeno para quem vai viver uma eternidade com Cristo. Então somos todos jovens, e a obra de Deus é para todos, crianças, jovens, adolescentes, maior idade, melhor idade, qualquer idade você pensar, porque nós somos chamados como filhos amados do Senhor. Então, quer liberar essa unção hoje sobre a sua vida, sobre a sua vida, tem uma unção dobrada do Espírito. E se você for olhar, Mateus, o que João Batista fala? Não está nem no esboço ali, mas eu lembrei agora. O que João Batista fala? Eis que vem aquele que eu não sou digno de amarrar suas sandálias. O que Jesus fala? Eis que aqueles que vêm após mim vão fazer obras maiores. Ou seja, existe uma unção dobrada, liberada sobre a minha vida e a sua vida. Quantos se apropriam dessa unção? Diga glória a Deus. Sabe, quinta coisa que eu quero compartilhar com você. Aquele que é pai, uma das características dele é revelar o chamado do seu filho. Muita gente pergunta: como eu faço para descobrir meu chamado? Qual é o nosso chamado? Deixa eu te falar, você foi chamado para ser filho. Você foi chamado para que Cristo habitasse dentro de você. Então, se você quer ser um discípulo do Senhor, você tem que entender algo. Você não é alguém, Cristo não é alguém sozinho, Ele é o cabeça, mas Ele precisa de um corpo, e o corpo é você. Você é a pedra viva que faz parte dessa edificação. Cristo não consegue fazer nada sem você. A plenitude de Cristo está em você junto com Ele. Ele é o cabeça, mas você é o corpo, você é a igreja. O interessante é que essa plenitude aí, ela veio como? Vem cá, Alexandre, por favor. Deixa eu dar um exemplo aqui. Então você imagina, Jesus, o Alexandre está representando os discípulos. Então Jesus, Ele é Deus conosco aqui, ó. E Ele vai. Então os discípulos faziam o quê? Comiam junto, cura junto, milagres juntos, dormiam lá juntos, faziam tudo junto. Só que chegou um tempo, que aí, Sérgio, sabe o que ele falou? Ele falou: olha, está chegando minha hora, eu vou ter que ir. Ele falou: como assim? Eu estou 3 anos aí com você, e você vai assim como? Vai ser enviado para onde? Ele falou: não, é melhor para você. Mas como que isso é lógico? O Deus conosco, se afastar de nós, é bom para nós, porque muda a equação quando Ele faz isso.
Ele deixa de ser Deus conosco para ser Deus dentro de nós. E aí muda tudo. Aí muda tudo. Para os discípulos era algo, não, mas não, você não pode ir, como é que vai ser minha vida? Não, Deus só estava falando, não, agora eu vou fazer parte dentro de você. Não é só comendo, não é só bebendo, não é só andando junto, não, é todo o tempo. Isso é o que acontece na nossa vida. E a hora que nós entendemos isso, o que vai acontecer? Você passa a entender seu senso de paternidade. Você sabe que melhor que estar o tempo todo andando com Jesus é você ter Ele o tempo todo dentro de você. Aqui, como eu falei aqui, os discípulos, eles viam os milagres, mas com Cristo dentro de você, Ele era capaz de fazer os milagres, ser um mensageiro. Aqui ele ouvia o Senhor, aqui ele pode ser um instrumento para poder falar de Jesus, só porque ele entendeu que ele é filho, que Cristo habita dentro de você, através da morte da cruz, isso passou a acontecer. Deixa eu te falar, você vai ser muito usado por Ele esses dias, muito usado por Ele. Então, o crucificar hoje, que eu quero falar para você, é crucificar para as suas vontades, para os seus desejos, para a nossa carnalidade. Porque quando nós nos crucificamos, acontece o quê? O nosso ego é rasgado. O véu se rasgou, mas muitos aqui estão precisando do ego ser rasgado, para que você possa avançar mais, e ter de fato essa unção dobrada na sua vida, entender que Cristo habita dentro de você, e que aonde você estiver, você é esse mensageiro do Evangelho da graça de Deus. Essa é a promessa de Deus para nós. Mas vai chegar um tempo, sabe, irmãos, esses dias eu estava pensando, preparando essa palavra, aí eu anotei ali, né? Muitos eu vejo falar, nossa, eu queria pegar, o Lucas até comentou aqui, né? Vou pegar Adão aqui no batismo, vou pegar Adão, a hora de saber por que foi pecar, para passar por tudo isso. E às vezes você pensa, se você fosse do céu hoje, quem que seria a primeira pessoa que você quisesse ver? Daniel, na cova de leões, como que foi a experiência lá na cova de leões? Quem que você queria ver? Pensa alguém, fala para o seu vizinho, quem que você queria ver hoje? Lá no céu, você chegou, quem que é a primeira pessoa que você queria ver? Pois é, mas Deus falou algo muito sério comigo. A gente pensa em ver todas essas experiências que esses homens de Deus teve, mas você sabe o que eu imagino? Lá no céu, a hora que a gente chegar, eles vão estar esperando, como que é essa experiência? Eu vi ele uma vez, você vê ele todo dia, você come com ele, você anda com ele, você tem experiência com ele, você é usado por ele. Eu imagino que vai ser o inverso. Nós temos que ter revelação daquilo que nós somos em Cristo. Você está muito mais além do que esses homens de Deus aqui, em relação à presença de Deus dentro de você. Muito, 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 muito mais além. Porque você é filho e você tem agora a oportunidade de exercer um papel de paternidade que o Senhor tem pela sua vida. Quantos aqui de fato se sentem amados pelo Senhor? Diga glória a Deus. Sabe, ser discípulo de Cristo, o pessoal do louvor quiser subir já para poder a gente fazer um final aqui. Ser discípulo de Cristo é você entender que você deve tomar sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. É algo que você já escutou várias vezes você já escutou isso. Tome a cruz, nega a si mesmo, siga Jesus. Mas como que é feito isso? Seu chamado é para cuidar de pessoas. Seu chamado como líder é simplesmente para cuidar de outras pessoas. Sabe, eu estou olhando aqui, ó, eu consigo ver todo mundo, mas eu não consigo me ver. Isso mostra que eu tenho que cuidar de você, morrer para o meu eu, morrer para o meu ego, e entender que eu fui chamado por Deus, como líder que você é, para cumprimento de um chamado, para passar um legado, transmitir um legado, transmitir algo que procede de dentro do coração do Senhor, que está aí dentro de você. Quantos aqui creem que são filhos amados do Senhor? Quantos creem que o Senhor tem um espírito de paternidade para liberar sobre nós? Diga glória a Deus. Sabe, eu e você fomos criados para vivermos um pelos outros. Eu sempre falo na ilustração, quando eu estou numa célula, eu peço para dar as mãos, fazer um círculo,
e falo: ó, esse círculo representa uma aliança. Da mesma forma que eu dou uma mão, eu recebo outra mão. Igreja é isso. Mesma forma que você tem para dar, você também tem para receber de muitas pessoas. Às vezes você vai olhar e vai falar: é muito difícil, fulano me decepcionou, não consigo ver isso, não consigo enxergar isso. Pastor, pois é, mas estou falando aqui de algo e de princípios e características que o Senhor enxerga aí em você, e que você tem que desenvolver para que isso se torne uma realidade na sua vida. Sabe o que tem sido normal hoje em dia? Esses dias eu vi uma reportagem sobre isso. Nossa, rapaz acha uma carteira e devolve para o dono. Está sendo algo assim raríssimo aqui dentro. Uau! Tem países que você perde. Eu lembro o pastor Rigonato me contar uma vez que ele foi para Dubai e deixou o iPad e o celular no aeroporto. 3 horas depois ele voltou, estava lá. Tinha uma pessoa esperando no lugar para levar ele, para pegar o iPad dele que estava lá perdido. Olha que loucura. Não é loucura. Esse é o princípio daquele que é pai, daquele que é filho, daquele que entendeu a sua identidade. Se hoje alguém bater na traseira do seu carro, o que você faz? Você vai ficar chateado, não vai? Com certeza você vai ficar chateado. Mas qual que é o espírito que o Senhor quer que a gente tenha? Você chegar e falar: nossa, machucou. Você tem dinheiro para pagar? Não, não tem. Não, mas eu tenho seguro, eu vou pagar a franquia, eu vou pagar o meu, eu vou pagar o seu. O Senhor faz isso comigo, faz isso com você. Mas a hora que a gente tem que agir com o outro, acabou a paternidade. É só irmãozinho e no máximo. Deixa eu te falar, Deus quer levantar um povo próspero. Depois do almoço você vai ter uma palavra sobre isso também, que aquele que é pai, ele investe nos seus filhos. Aquele que é pai, ele é generoso na casa do Senhor. Sabem, às vezes você quer receber muito milagre de Deus, mas são coisas tão pequenas que nós temos que ajustar. Meu desejo é de deixar uma herança, de deixar um legado. E aquele que é pai, o maior legado que ele deixa, não são tijolos, não são bens, não são carros, não é dinheiro, mas é uma mensagem. Você foi chamado nesses dias para assumir esse papel de paternidade espiritual, assim como Paulo fez com Timóteo, e passar a ter intimidade com o seu discípulo, intimidade com aqueles que o Senhor tem confiado nas suas mãos, para replicar aquilo que você é, um filho amado, na vida do irmão que está do seu lado, naqueles que o Senhor tem te confiado. Sabe, Jesus, ele escolheu 11 homens, que viraram o mundo de ponta cabeça, simplesmente porque ele resolveu investir um tempo neles. Deus está levantando você para investir tempo nas pessoas que ele confiou em você. E tem muita gente para se chegar no nosso meio, muita. Quantos estão preparados para receber muito de Deus? Queria que você ficasse de pé onde você está. Quantos querem treinar a próxima geração? Sabe, irmãos, mas no começo da ministração eu falei para você pensar em alguém que você jantaria com ele. Sabe por que eu falei isso? Esses 70% das crianças que não conhecem o pai ou não tem o pai dentro de casa, o desejo dele era sentar com o pai. E eu falei: Senhor, eu quero ser um dia alguém que as pessoas vão olhar e falar assim: ele já se foi, mas se eu tivesse a oportunidade, eu queria jantar com ele, porque ele me ensinou os caminhos, porque ele foi um pai presente, que ele foi um pai que ensinou, que exortou, que amou, que pegou na minha mão, me conduziu, e que acima de tudo, ele me mostrou o verdadeiro caminho. Enquanto o mundo está indo para Halloween, o mundo está brigando por conta de política, está pensando no carnaval, nós estamos edificando a igreja, no meio de um feriado, onde o povo está celebrando lá a morte dos mortos, nós estamos aqui celebrando vida e declarando que o Senhor vai voltar, que nós vamos levantar um grande exército poderoso, porque simplesmente porque nós somos filhos.
há uma mensagem a ser proclamada, e você foi escolhido para esparramar essa mensagem. Você foi escolhido, sabe? Nós estamos totalmente na contramão desse mundo, totalmente. Aquilo que eu falei, nós vimos a palavra domingo, totalmente na contramão desse mundo. Nós estamos aqui num feriado falando que nós vamos ser 1000 líderes, que vai ordenar pastor. O que isso vai adiantar para as pessoas que estão lá? Nada. Mas para nós estamos preparando um legado para transmitir. Quantos querem ser usados por Deus nesse tempo? Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Feche seus olhos e fala para o Senhor: Senhor, eu preciso de assumir o meu papel de paternidade, aquele que cuida daqueles que o Senhor tem confiado. Senhor, assim como Paulo fez, eu quero ter intimidade com os filhos que o Senhor tem me dado. Pai, ensina a conduzir cada uma dessas vidas. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus. Sabe por que nós estamos aqui com esse evento de contagem regressiva? Porque nós cremos que o Senhor vai voltar, porque nós cremos que o Senhor vai nos dar muitos líderes. Oh Espírito de Deus, nós queremos que nós vamos multiplicar células, discipulado, redes, igreja, supervisão. Nós vamos crescer e avançar, porque é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Há uma unção dobrada sobre você. Oh, tenha liberdade. Tenha liberdade, sai do seu lugar, vem aqui à frente e fala: Senhor, eu preciso desse senso de paternidade. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. Eu preciso que o Senhor me levante nesses dias. Eu preciso de uma unção dobrada. Sai do seu lugar nessa hora.